Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo que me amas, da minha engole da divina vontade para minha alma. Minha abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Filho. Livro do Céu, volume 3, capítulos 37 e 38. No 37, de 13 de fevereiro de 1900. A mortificação é como a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus, mas tudo mudou de aspecto. Parecia sério, tudo reservado, em ato de repreender-me. Que triste mudança! Meu pobre coração, em vez de ser aliviado, sentia-me mais oprimido, mais trespassado diante do aspecto tão insólito de Jesus. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia, mas agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito, querendo repreender-me, porque ia buscando alívio devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer, disse-me: assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma. E chega tanto que espiritualiza até o corpo, e como um cerco se põe ao redor e aí sela todas as virtudes. Até que a mortificação não te queime bem, tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não poderei selar perfeitamente em ti a marca da minha crucificação. Depois disto, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo. Me trespassou as mãos e os pés. E Jesus, com uma lança que saía de seu coração, trespassou-me o meu com extrema dor e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Oh, como compreendia bem a necessidade da mortificação, minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Ah, Senhor, ata-me, tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda dureza, toda rudeza, e ela não vendo-se acolhida por mim com boa cara, usa comigo todas as considerações, vai-me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente, e jamais cumpre comigo seu belo e majestoso trabalho. Porque estamos um pouco distantes, suas mãos prodigiosas não chegam até mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos. O Senhor vem falando aqui dessa realidade de que a mortificação é como a cal, que é usada, a cal que é usada tanto para trabalhar em construção, também tem a cal que é utilizada na culinária, que é a cal virgem, que é utilizada para ali modificar o aspecto de onde ela é colocada. Então, o que o senhor vem falando fazendo essa analogia de que a modificação é como essa cal, que vai dando ali que vai modificando aquilo, o objeto em que toca. E ele fala que a cal tem o poder ali de queimar o objeto que é misturado com ela, que se mistura. E também a mortificação, ela tem esse poder de mortificar, de queimar, de fazer ali essa purificação das imperfeições e dos defeitos que encontram-se na alma. Então, esses defeitos que nós temos na nossa humanidade, tantos defeitos, misérias, lerdezas, um monte de realidades que fazem parte aí da nossa natureza decaída, elas vão tendo uma modificação, vão sendo queimadas, modificadas ali, purificadas, porque a cal também tem o poder de purificar, a cal purifica e a mortificação também tem esse poder de purificar as realidades. E então ele vem mais uma vez falando, e está falando esses últimos dias, batendo na tecla da mortificação, das virtudes,
E como ele estava trabalhando isso na Luísa, ele também quer trabalhar em nós, trabalhar para finalizar em nós também virtudes, não da forma como foi com ela, mas ele só vai poder, como ele fala para ela, só vai poder reinar plenamente nela se ela estiver pura, purificada. Não tem como ele, sendo um ser puríssimo, se misturar com um ser que é impuro ainda. Então, mesmo a divina vontade estando em toda a realidade da criação, inclusive no homem, a vida divina mesmo, ela só vai ser ali naquela alma que está sendo purificada. Não há mistura ali do puro com o impuro. Não seria Deus mesmo. Digno de Deus tanto o exemplo mais claro que nós temos disso é a encarnação do Verbo, que precisou que uma virgem não fosse apenas virgem, mas fosse imaculada, fosse concebida sem a mancha do pecado original, para que ele pudesse descer e ser gerado, o Verbo pudesse encarnar nela. Então, esse é o maior exemplo que nós temos de que a divindade ela não coaduna com a miséria, não coaduna com a imperfeição, não coaduna com a impureza, principalmente relacionada à impureza, enquanto que a mortificação ela tem esse poder de ir purificando tudo que ela vai tocando. E como a mortificação é uma realidade espiritual, embora possamos também ter atos de mortificação material humanamente, mas como que ela sempre vai levar para um plano espiritual a mortificação, então ela vai fazendo com que, dando brilho ali, dando um lustro, na verdade, um lustro nas virtudes, para que elas possam resplandecer, possam aparecer, possam brilhar e possam fazer com que a alma esteja apta ali para receber essa vida divina. E claro que também ele vai nos revelando que ele quer a nossa vontade, e que ele vai fazendo o trabalho, mas para que haja essa consumação mesmo. Tanto é que na Luísa foram anos e anos ali de trabalho, das mortificações, da purificação, muitos anos, para depois ele começar a trazer as verdades do Fiat e depositar nela. Foi todo um processo que ela teve que passar. E com a gente também, da minha parte, eu não me iludo que vai ser diferente de que é um processo que pode demorar tempo. Claro que ao mesmo tempo que a gente está sendo purificado, a gente também está crescendo no conhecimento, porque a gente tem esse desejo de alcançar o propósito para o qual ele nos fez. E cada um de nós ele fez com o propósito de sermos aquilo que originalmente ele planejou na criação, de sermos esse espaço de habitação para ele. Mas ele vai habitar num espaço que esteja limpo, um espaço que esteja purificado, um espaço que esteja ali totalmente puro para ele poder habitar. Nossa, o Senhor assim, vem trazendo muita informação, muito conhecimento, e a importância da gente ter presente de quanto que a mortificação ela é não só como essa cal que vai fazer esse trabalho de limpando, mas que ela é essa realidade da prática de renúncia dos desejos e dos prazeres terrenos. Vai tirando, vai limpando, vai purificando essa realidade do que é terra, do que é bem-estar, do que é relacionado à questão humana mesmo, e faz com que a alma se aproxime de Deus. Quanto mais purificada, quanto mais mortificada, mais purificada, e mais a alma vai se encontrando, mais próxima de Deus. Então, essa forma de dizer não para si mesmo e sim para Deus. Ao mesmo tempo que parece ser simples dizer sim para Deus, porque ao mesmo tempo que nós dizemos não para nós estamos dizendo sim para Deus. E da mesma forma, o contrário, ao tempo que estamos dizendo sim para Deus, é a forma que nós estamos dizendo não para Deus, para nós. Então, não importa a ordem, se é sim para Deus e não para nós, ou se é não para nós e sim para Deus, a ordem que se dá. Importa que uma vai implicar na outra. O não a nós mesmos vai implicar num sim a Deus, e o sim a Deus vai implicar a um não a nós. Não tem como dizermos sim a Deus e sim a nós mesmos, ou não a Deus e não a nós mesmos.
São duas coisas que andam em mãos opostas, andam em sentidos opostos, mas ao mesmo tempo elas convergem porque uma vai chamar a outra, uma vai ser a consequência da outra. E assim, seja de uma forma ou da outra, uma é consequência da outra. Então, à medida que a gente vai se desapegando, vai se desvencilhando das coisas que é terreno, daquilo que é confortável, daquilo que é legal, que é bom aos olhos humanos, ao mesmo tempo a gente vai se apegando àquilo que é alto, que é sublime, que é espiritual, que é elevado, que muitas vezes no princípio é incompreensível, mas que à medida que quanto mais a gente vai vivendo essas experiências, mais a gente vai compreendendo e mais vai desejando ter essa forma de vida, essa forma de viver, que é viver dependente ali de Deus e das coisas de Deus, tendo plena consciência de que é Ele mesmo quem opera tudo. E no capítulo 38, que é de 16 de fevereiro de 1900, a mortificação deve ser o respiro da alma. Então ele continua no mesmo temática da mortificação. A Luísa diz, continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, depois de me ter renovado as penas da crucificação, disse-me, a mortificação deve ser o respiro da alma. Assim como ao corpo é necessário respiração, e o ar bom ou mau que se respira assim fica infectado ou purificado, também pela respiração se conhece se está são ou doente o interior do homem. Se todas as partes vitais estão de acordo, assim a alma, se respira o ar da mortificação, tudo estará nela purificado. Todos os seus sentidos soarão como o mesmo som concordante. Seu interior exalará um respiro balsâmico, saudável, fortificante. Mas, se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma. Exalará um respiro mal cheiroso e nauseante. Enquanto está por domar uma paixão, outra se desenfreia. Em suma, sua vida não será outra coisa que um jogo de crianças. Parecia-me ver a mortificação como um instrumento musical, no qual, se todas as cordas estão boas e fortes, produz um som harmonioso e agradável. Mas se as cordas não são boas, agora há que reparar uma, agora há que afinar outra. Por isso, todo o tempo emprega em ajustá-lo, mas jamais em tocá-lo. No máximo, poderia emitir um som discordante e desagradável. Por isso, jamais fará nada de bom. Então, interessante esse exemplo que ela dá aqui, do que ela entendeu e dá o exemplo do instrumento musical, que precisa de afinação para que possa emitir um som harmônico. Um instrumento desafinado, o som dele é desarmônico. E importante que ela fala assim, quando a pessoa, ela se dedica lá, ela não se importa em afinar o som, o instrumento. Ela quer tocar da forma que está, ela vai passar a vida tentando reparar, vai passar a vida tentando tocar direito e não vai conseguir. Vai passar a vida toda tentando extrair um som harmônico daquele instrumento e não vai conseguir. Por quê? Porque ela não fez a parte principal, que é a afinação. E ela dá esse exemplo da afinação como sendo a mortificação. A mortificação é como essa afinação do instrumento. Então, à medida que esse instrumento ele está afinado, ele vai produzir um som bom, harmonioso, agradável. Mas se ele está lá desafinado, ela vai ficar tentando. Tenta reparar daqui, tenta reparar de lá, tenta afinar daqui, tenta afinar de lá, mas não consegue. E outra coisa também que ela fala do ar, né? Na verdade, é Jesus que dá o exemplo do que a mortificação deve ser o respiro da alma, e dá o exemplo que, assim como o ar natural que nós respiramos é imprescindível para que haja vida. Sem ar nós não vivemos, nós necessitamos da vida, do ar para viver, nosso biológico. Assim também a nossa alma precisa da mortificação para que a nossa alma respire um ar puro, um ar saudável. E então essa mortificação, esse respiro, esse ar que a alma respira. Então, se a alma ela não é que ela tem que, na divina vontade, não que a alma tenha que se empenhar na mortificação, mas tem que aceitar as realidades que vão surgindo, que o próprio Senhor vai dispondo para mortificarmos. Muitas coisas o Senhor vai dispondo para que a gente seja mortificado, para que a gente diga não.
Então, muitas vezes ele pode nos apresentar, não que ele vá nos tentar, mas até esses dias eu ouvi uma comparação que eu achei interessante. Eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas falava que o correto não é falar que Deus, quando a gente reza o Pai Nosso, né? Livrai-nos, não nos deixeis cair em tentação, beleza, não nos deixeis cair em tentação, mas e quando fala de tentação, que Jesus foi tentado no deserto, que não sei o que lá, a questão de tentação, o correto seria falar não tentação, porque Deus não tenta ninguém. E tudo que nos acontece é Deus quem permite. Mas ele, no lugar da tentação, deveríamos usar a palavra provação. Então, a alma ela é provada. Então, Jesus foi provado no deserto. Não que ele precisasse ser provado, mas ele foi para mostrar para nós que é possível vencer as insídias do inimigo. É possível vencer o mundo, o demônio e a carne, como sendo esses inimigos da alma, porque ele, como mesmo sendo Deus, ele não usurpou essa condição, ele viveu a vida aqui realmente como ser humano. E ele pôde vencer porque ele estava unido com Deus. Então, a relação do vencer de Jesus era por causa da união com o Pai que ele tinha. E assim também, nós vamos vencendo à medida que nós estamos unidos com Deus. E essa união com Deus, ela também implica essa mortificação, por causa da purificação. Nós precisamos estar nesse estado de pureza para que haja essa união com Deus, com a divindade. E aí eu agora até me perdendo aqui no que eu estava falando da provação. Então, assim, muitas vezes as realidades que nos vêm são enviadas por Deus como provação para provar a nossa fidelidade, não porque Ele precise saber se nós responderemos ou corresponderemos com fidelidade ou não, porque Ele já sabe, mas para que nós também vamos acompanhando o processo da nossa vida e vamos entendendo como que a gente vai respondendo e correspondendo às disposições dele. Então, para nos mostrar. Então, as realidades que vêm para nós, que são para nos mortificar, é ele que envia. São provações, são provas que ele nos manda, que ele que dispõe, deixa disponível para poder ver como que nós vamos corresponder. Como é que nós vamos agir? Qual que é a nossa resposta diante da circunstância que ele está enviando de provação? Não de tentação, né? Mas de provação. Como que é? Então, nisso vai se dando esse processo de purificação, de mortificação. Como que nós estamos respondendo? Estamos dizendo sim a Deus e dizendo não para nós mesmos? Estamos dizendo não para a nossa carne? Estamos dizendo não para a nossa vontade? Estamos dizendo não para o nosso eu? Para aquilo que aparentemente saudável, ou melhor, ou agradável para nós mesmos? Estamos dizendo não? Então, toda vez que nós dizemos não para nós mesmos, estamos nos mortificando. Ir na divina vontade, o dar a vontade para Deus é uma mortificação, é a mortificação das mortificações, porque nós damos a nossa vontade, que é onde está ali o poder da escolha, o poder da decisão, o poder da ação em benefício próprio, em benefício dos nossos, em benefício de interesses que nos interessa, nós estamos abrindo mão. Então, quando a gente abre mão de nós e abre mão dos nossos gostos, da nossa vontade, da nossa visão, é a mortificação que nós estamos fazendo. Então, a gente não precisa ir procurar por situações, por circunstâncias para se mortificar. Então, eu vou fazer jejum hoje porque eu quero me mortificar em determinada circunstância da vida. Eu quero deixar de comer isso, eu quero provar que eu sou capaz de não comer. Ela estava falando aqui da mortificação, que a gente não tem necessidade de procurar e acabou que o áudio parou e não tinha visto. Então, só retomar alguma coisinha aqui que eu me lembrar. Então, nós, na Divina Vontade, nós não vamos buscando por circunstâncias para nos mortificar, elas vão aparecendo, o Senhor mesmo vai enviando. Então, como que nós vamos correspondendo às circunstâncias que vai nos chegando. Então, a nossa mortificação está diretamente relacionada a isso. Como que a gente está correspondendo às circunstâncias que vêm, de forma consciente. Eu estou dizendo sim ou não para essas realidades. Então, isso já é mortificação. E dar a nossa vontade para Deus é a mortificação das mortificações que nós podemos fazer, porque é deixar de escolher aquilo que é favorável para nós, em favor de Deus, para a glória de Deus, para Deus, onde nós perdemos e Deus ganha. Então, nós trabalhamos
A mortificação vai se dar nesse processo em que nós vamos viver para que Deus ganhe. E quando Deus está ganhando, nós humanamente estamos perdendo. Mas quanto mais humanamente nós perdemos, mais espiritualmente nós estamos ganhando. Então, quando Deus ganha, nós também ganhamos espiritualmente. Então, é uma forma diferente da gente ver as coisas, ver as realidades, ver o mundo, ver a nossa própria vida de uma forma diferente. Então, não é o ganhar que é bom, é o perder mesmo aqui na Terra. Quanto mais a gente perde aqui na Terra, mais a gente ganha no céu. Quanto mais a gente perde de humano, mais a gente ganha de divino. E é essa vida de mortificação que a gente vai vivendo. Não que a gente procure, mas a gente só de viver a vida correspondendo ao que o Senhor vai enviando, de forma consciente, sabendo que é Ele que está enviando e dizendo, ó Senhor, se é assim que o Senhor quer, então eis-me aqui. E na medida do possível, da sua vontade, me dê a compreensão do que está se sucedendo e vamos seguindo em frente. E a mortificação vai estando nessa forma. E acaba que, com o passar do tempo e o conhecimento que a gente vai adquirindo, isso vai se tornando natural. E a gente vai correspondendo naturalmente e a mortificação vai acontecendo naturalmente, porque todos os dias a gente precisa morrer. Essa mortificação é o quê? Essa morte do eu, essa morte do bem para nós, mas do não para nós e do sim para Deus. É muito triste.